Mais tradição. Oferecimento Ouro Fértil. Mais tradição. Integra e valoriza a valorização do campo. Como é importante valorizar a ti, meu amigo, meu irmão, do interior. Homens e mulheres. Tu és um palanque do pago, nós guarnecendo um pedaço deste chão. Hoje conosco, Adilson Peroso. Esta figura marcante, esse homem hoje é um cidadão do mundo. Ele vai abrir a alma dele aqui para nós, pelo trabalho que ele vem fazendo ao longo dos anos, integrando e valorizando esse planeta Terra. Aí que está a grande importância. A importância daqueles homens que fazem a diferença do planeta. Adilson, muito importante poder te abraçar e dizer para ti, de alta e viva voz, que o trabalho que tu vem fazendo ao longo dos anos nos orgulha. E quero que tu abra a tua alma. Quem é Adilson Peroso? Tudo bom, Mair? Obrigado pelo convite inicialmente. Estou lisonjeado com o convite, com a intimação praticamente que vocês Não, o senhor fizeram. foi intimado. Intimado, o senhor né? falou muito certo. Mas isso é muito importante, Adilson. Nós sabemos quem tu é e o que tu representa para nós. Obrigado. Não, Mair, eu comecei minha vida profissional com 14 anos numa veterinária em Bento Gonçalves. E ali eu passei 4 anos da minha vida, além de fazer certificados de trânsito de gado, que isso era normal na época, passei 4 anos vacinando cachorro e gato na cidade. Então essa era a minha função, era vacinador. Passava de casa em casa, batia. Hoje não é mais assim, mas na época... Tu tinha na época quantos anos? 14. 14 aninhos. Dos 14 aos 18 foi essa a minha... Já trabalhando. Já trabalhando. E tinha que trabalhar porque minha mãe sozinha... Eu perdi o pai com 8 anos. Eu tinha 8 anos, meu irmão tinha 7 e a minha irmã tinha 6 anos. Então minha mãe teve que ir para a lida e puxar e sustentar a família. Foi trabalhar, foi cuidar da vida... E assim foi. Quando cheguei nos 14, era justo que eu também pudesse buscar... Tu é o mais velho? Sou o mais velho. Sou o mais velho da família. Quantos irmãos são? 3. Tem o Ailton, que é meu irmão, e a Silvana. O Ailton mora em Bento Gonçalves, a Silvana mora em Porto Alegre. Quem é o caçula? A Silvana. Silvana. E o teu pai era um homem ligado ao esporte, né? Isso. Ele foi goleiro de alguns clubes. Ele é de Flores da Cunha, era nascido em Flores da Cunha. Jogou no Vasco da Gama, no Santa Cruz do Recife, e um pouco antes de falecer ele era treinador desportivo. Mas olha aí, rapaz. Naquela época, né, o futebol era um passatempo, tu não vivia do futebol. Então ele tinha uma oficina mecânica. Ali no Doutor Casagrande, ali onde tem aquele prédio do Ozelame, ali no Bento Gonçalves, sim. Ali ele tinha uma oficina mecânica e trabalhou. Faleceu com 36 anos, 66. Meu Deus, na flor da idade, o homem. Bem novo. E aí, bom, minha mãe foi para a luta, foi trabalhar, sim, sustentou a família, educou, criou. E lógico, com 14 anos era justo que eu também fizesse o mesmo, né? Então eu trabalhei esses 4 anos numa veterinária do estado. Com 18... Aí fui trabalhar na Barzensky, que era uma grande fábrica de móveis em Bento Gonçalves. Referência lá, foi, né? Referência. Trabalhei lá 8 anos como comprador da empresa. Saí, fui trabalhar aqui em Farroupilha, aqui na Trombini. Ali trabalhei outros 8 anos com a Trombini. Foi uma grande escola. E ali que eu fui para... Uma das regiões que eu fui direcionado foi para Vacaria, Bom Jesus, Caxias, que era a terra da maçã, quando estava começando o evento da maçã na região. Aí tu evoca Raul Anselmo Randon. Também. Eles estavam começando o plantio de maçã. Aí conheci o seu Raul, conheci Ademar Kurman, tinha uma gente muito boa lá. Henrique Alibrandini, José Souza. E ali eu fiquei 8 anos trabalhando com caixas de papelão, vendendo na região. E os argentinos, na época tinha uma empresa chamada Pac Service, que hoje é uma empresa minha no Brasil, vieram me convidar para ser funcionário deles na região. Então, os argentinos estavam implantando também pomares de maçã, e era lógico, né, que os argentinos trouxessem
os companheiros para trabalhar aqui também. E eu fui fazer esse trabalho. Fiz até 93, tá? Em 93, quando deu aquela crise medonha na Argentina, eles me disseram, olha, ou tu compra, ou nós vamos fazer exatamente o que a gente fez na Argentina. A gente vai fechar porque não tem condições de sustentar o negócio na Argentina, estava inviável. Aí acabei comprando deles e de 93 para cá, então a empresa é minha, uma empresa de representações, tá? Me dediquei ao segmento de frutas, basicamente, já que eu estava na maçã, disse, bom, agora vamos para frutas, né? E nesse ano, Almair, aconteceu um fato interessante também. Em final de 93, houve uma chuva de granizo em Vacaria muito forte, muito grande. E eu, com os meus botões pensando, né, eu disse, o seu Raul, ele vai deixar de produzir maçã ano que vem, vai produzir mais carrocerias, mais ônibus, e vai embora, né? O Francisco Esquil vai transportar mais mercadorias e a maçã não vai quebrar ele. Mas eu não, como eu só vivia disso, vivia da maçã, estava focado 100% na fruta da maçã, eu disse, meu Pois Deus. eu te conhecia como o rei da maçã, tu viu como é que é? Eu te chamava o rei da maçã. É verdade. Nós éramos vizinhos ali na Galeria Solar, né? Eu tinha um escritório ali e tu trabalhava na RBS, que era um pouquinho do lado. Então nos encontrávamos seguido ali, tu me chamava. Eu não entendi até hoje, mas tudo bem, me serve. Me serve. E aí, Almair, o que aconteceu? Em 93 eu disse, meu Deus, eles não quebram, mas eu quebro se eu ficar um ano sem vender e sem ter receita, sem poder seguir a vida, né? Aí em 94, em metade do ano de 94, peguei a minha família, que era a Márcia, minha esposa, e a minha filha mais velha, a Vanessa, e fui para o Nordeste. Disse, quer saber de uma coisa? Eu vou... Hoje, doutora Vanessa, né? Vanessa, hoje médica, trabalha no Hospital Taquini, Bento Gonçalves. Peguei ela tinha 1 ano e 3 meses, né? E fomos para o Nordeste para conhecer e para poder avançar e saber o que poderia ser feito. Avançar naquilo que eu fazia aqui e fazer lá em cima, né? Então, fui para lá, fiquei morando 8 meses lá praticamente, né? Voltava de vez em quando, vinha ver as coisas, os negócios. E dali começou, desde 94, então, que eu estou no Nordeste. Hoje, praticamente, trabalho só com o Nordeste, né? E aí, cresci. Hoje, minha empresa já tem 37 anos de atividades. Começou em 88. São 37 anos. Só um pouquinho. Tu falaste da doutora Vanessa, mas tu tem mais uma filha. Tenho a Débora, que é mais nova do que a Vanessa, nasceu em 97, e ela é veterinária, tem uma clínica veterinária em Bento Gonçalves. Veterinária. Então estão as duas encaminhadas e trabalhando. Que é tua médica. É a veterinária médica, é que cuida do pai, é que dá a receita. Que coisa linda. E nisso tudo, né, Almair, no meio dessa conversa toda, eu acabei conhecendo o Francisquete. Em 2006, 2007, eu conhecia bem a Márcia, porque a Márcia levava os filhos para a escola, acompanhava. O Francisquete, eu ouvia falar dele, eu mais ou menos sabia que ele existia, mas não conhecia bem. Mas não conhecia ele, pessoalmente. Aí comecei a conhecer quando os eventos de balé das filhas, eles tinham a filha Luísa e nós... Agora eu parei para te ouvir. Eu conheci ele no balé. No balé. Aí que a gente se conheceu, conversava, trocava ideias. E aí a gente começou a avançar um pouco nos negócios também, né? Mas foi no balé. Foi isso que eu dei. Olha aí. Não, mas eu quero ser sincero. Ele já não iria dizer isso para mim. Mas é a verdade. Na verdade, a minha ligação com a Ourofértil, o início do meu trabalho há 17 anos com eles... 17 anos. 17 anos. Eu devo a 2 fatores. Primeiro é o balé, é verdade. Embora tu tá rindo aí, mas é verdade. Aconteceu isso mesmo. E outro foi um amigo em comum chamado João Afonso Plete. Tá? Por que eu digo isso? Porque em 2007... se realizava em Bento Gonçalves a FIMA, a tradicional feira que ainda existe hoje e tal. E eu resolvi trazer lá do Nordeste 10 clientes. Arrebanhei 10 clientes para passarem uma semana aqui no Sul, em Bento Gonçalves, tá? E o que aconteceu? Nós tínhamos uma agenda bem apertada, porque eu queria levar nas representadas que eu trabalhava, nos produtos que eu vendia, queria fazer algum evento, queria ir na feira, queria fazer churrasco, E aí, o que acabou acontecendo?
O Francisquete, o João por isso que eu digo que eu também devo muito a essa parceria com o João também. O João disse, Adilson, vamos convidar o Francisquete para falar com essa turma aí sobre fertilizantes. Eu disse, mas João, não tem, tu viu como é que está a agenda? Não tem condições, não tem nem espaço. Como é que eu vou puxar um assunto que eu não conheço? É totalmente desconhecido para mim. Fertilizante, não conheço nada, não sei nada. Não, mas vamos, o Francisquete é um papo bom, ele é bem convincente, ele vai gostar. Eu sei que lá pelas tantas nós conseguimos levar o Francisquete para o café da manhã. Acho que era 6h30 da manhã no da Londres, e o Francisquete foi lá para falar com essas pessoas, né? E eu só olhando a reação, né? O Francisquete com aquele jeitinho dele, bem... ele disse, olha, eu me lembro que ele estava prevendo uma crise em 2008, e ele disse assim, olha pessoal, eu não conheço vocês, mas eu vou ser sincero com vocês. Vocês têm que tomar cuidado, porque vocês vão ficar sem fertilizantes o ano que vem. Vocês dependem disso e vocês têm que ter cuidado. E aí 2 ou 3 clientes arregalaram o olho. Disseram, opa, que conversa é essa? A visão dele, né? Não, a visão dele, ele é uma águia, né? E aí ele disse assim, não, 2 ou 3 disseram, vai lá nos visitar. Por isso que ele está voando acima das nuvens. Acima, né? Vai lá nos visitar. E aí começou, 2, 3 meses depois, ele subiu comigo e aí começamos a brincadeira. Eu cuido mais da parte comercial no Nordeste, tá? Eu trabalho praticamente em todo o Nordeste, com raras exceções, né? Alguns clientes pontuais. E depois tem outra equipe que faz as vendas e toca o negócio. É assim que a vida profissional minha está resumida a isso, praticamente. Tu falou no Francisquete. Ele é durão. Em que sentido? Não, o trabalho dele, porque ele avança, tu não vê ele parado, está sempre... Não, e a empresa eu acho que é um reflexo dele, né? A empresa hoje, eu quando conto para muitos clientes, e tenho certeza que a maior parte não acredita quando eu falo, mas é a pura verdade. Nesses 17 anos, Omair, eu nunca fiz um cadastro de cliente. De chegar e dizer, Omair, para mim te vender, eu quero que tu faça um cadastro, bota aqui os papéis. Nunca fiz. Nunca pedi balanço de empresa. Porque a Eurofert é assim que trabalha. A gente vai lá, ou confia, acredita e conhece, ou não faz negócio. E é uma coisa diferente, sabe? Se ganha muito tempo, se tem uma dinâmica muito grande. E isso é fruto do que o Francisquete faz e pensa. Ele age assim. Então, lógico, o crescimento é natural. Todo ano, um crescimento importante. E vamos trabalhando. Vamos tocando o barco para frente. Que coisa linda, cara. É bem diferente. Não, tem que admirar, né, Adilson? Adilson, e hoje, como é que tu enxerga o mercado? Olha, Omair... Hoje tu é Ouro Fértil. Eu sou Ouro Fértil e a minha empresa é representante de outras 3 empresas, tá? Isso é importante. O meu irmão cuida mais de máquinas. As máquinas que montam as caixas de papelão para exportação de frutas, somos nós que vendemos no Brasil. Tá? Tem uma representada de hot mel, de adesivo, lá da Espanha também, que ele cuida. E tem o Lazier Gracelli aqui em Bento Gonçalves, que faz... Grande Lazier. Grande. Faz o suporte de campo, que é um produto bastante usado no melão, e ele é o produtor. Então são 4 empresas, 2 que eu me dedico full time, que é Ouro Fértil e a Ferragem GS do Lazier, e o Ailton que cuida mais da Guerola e da Boix, que são empresas espanholas que a gente toca também. Puxa vida. Tu me perguntou como eu vejo, né? O segmento, o setor, não como exceção, acho que é como um todo, ele está passando por muita dificuldade, Omair. A semana passada eu tive, por exemplo, em Mossoró. Mossoró é uma região altamente produtora de melão, tá? 10% da safra que foi plantada o ano passado ficou no campo. Não teve como colher. Por falta de mão de obra. Não tem mais gente para trabalhar. Ninguém quer ir para o campo. Então, a dificuldade é grande e a tendência é que fique maior, sabe? Porque não tem mais funcionário. Isso acontece na uva, acontece na manga, acontece no melão, acontece na banana. Aonde tu puser a mão, tem dificuldade com mão de obra. Mão de obras. Mão de obra. Por isso que a evocação, quando nós abrimos esse programa, é a valorização do homem do campo. Exatamente. Então, tu... dizendo uma coisa dessa, cara, o sustentáculo do amanhã é a juventude, né? Serão eles o amanhã.
Mas vai ter que haver uma mudança grande, sabe, Maír? Porque não é que falte gente, falta muita gente para trabalhar. Muita gente. Tu imagina tu produzir e deixar 10% lá abandonado, passar o arado em cima, porque não tem o que fazer. Aí é um crime, né? E não é dizer, não, mas pega e doa para a gente. Não é, tu não consegue tirar do campo. Como é que tu vai doar? Como é que tu vai dar de graça para alguém? Então é uma dificuldade, sabe? Uma dificuldade séria. E não é só a indústria, não. O campo, principalmente, está é um mundo à parte, né? É um outro mundo, sabe, Almair? E é um mundo dinâmico, um mundo que... O Brasil tem tudo para ser o celeiro do mundo na fruta também. Nós temos que resolver esses gargalos aí para saber como segue o baile. Hoje está complicado. Está complicado. Tá bem complicado. Um minutinho, nós vamos para o nosso espaço cultural, porque estamos fazendo pátria, e pátria se faz assim, valorizando e integrando o homem e a valorização do campo. Olá pessoal, meu nome é Edson Cardoso, sou engenheiro agrônomo, atuo como desenvolvedor de mercado na Ourofert Fertilizantes aqui no estado do Rio Grande do Sul e venho falar para vocês hoje como é feita a aplicação do nosso fertilizante nitrogenado líquido OuroPro. O OuroPro é aplicado via pulverizador, sem adição de água ou qualquer produto químico. Utilizando um bico específico para fertilizantes líquidos tipo jato sólido. No mercado brasileiro hoje temos apenas 2 empresas homologadas para esse tipo de bico, que é a Magnojet e a Tijet. Antes da montagem dos bicos, recomendamos que seja feita uma pré-limpeza em todo o sistema de pulverização da máquina, para evitar o entupimento e uma melhor calibração. O nosso alvo principal é o solo, e qualquer outro tipo de bico que não seja especificado para o uso de fertilizantes líquidos lhe proporciona uma gota menor, ocasionando a deriva, talvez uma evaporação e assim a falta do produto no solo. O bico é posicionado de acordo com a dosagem e a velocidade de trabalho na área. Lembrando-se que temos que consultar na tabela e respeitar sempre a pressão mínima e a máxima para que esse produto tenha a melhor uniformidade de aplicação no momento. O momento de aplicação do OuroPro é recomendado que seja aplicado 5 dias antes do plantio ou 5 dias depois, pois depois que a cultura está emergida pode causar alguma fitotoxidez. No momento da aplicação, recomendamos que o operador fique sempre atento para que não ocorra entupimento. Ocorrendo entupimento, pare a máquina e faça a limpeza imediatamente. A calibração inicial deve ser feita com água, evitando o desperdício do produto, já com a dosagem recomendada. Lembrando que a Ourofértil não se responsabiliza por nenhum tipo de aplicação feita fora dos padrões de recomendação do nosso departamento técnico. É importante, Adilson, que tu que és um andante, nos fale sobre a valorização do homem do campo. Homem, quando eu falo homem, homens e mulheres. Muito bem. O Maír, independente do que nós comentamos agora sobre a falta de mão de obra e a falta de gente para trabalhar no campo, tá? Existem homens, mulheres, pessoas fazendo um trabalho fantástico. Até queria te dar como sugestão de pauta para o futuro, tá? Que eu acho que é a única solução que tem, é a educação das crianças. Tá? Eu poderia te dar 2, 3, 4 exemplos fantásticos de pessoas e empresas que estão fazendo o trabalho pontual da criança desde os 2, 3, 4 anos, já em creche até a universidade. Poxa! Um trabalho assim, olha, que valeria a pena convidar essa gente, não para falar da relação comercial que tem conosco, não, porque isso seria um caso à parte, tá? Mas dos projetos sociais que eles tocam. Tá? Eu, assim, de pronto, eu me lembro de 2 casos pontuais. Um é o Fábio Regis e a Filó, que estão lá em Juazeiro do Norte. Eles têm uma empresa linda, o Sítio Barreiras. Mas o projeto social que eles tocam é muito mais lindo que a empresa, que é fantástica.
sabe? E te sugiro como pauta, um dia convidar eles para virem aqui, explanar o que eles estão fazendo. É a única solução que tem para o campo é fazer essa gente criar raízes da onde eles são e aonde eles estão. Justo. Tá? Um outro caso que eu citaria como exemplo, Dr. Paulo Dantas, da Agrodan, no interior de Pernambuco. Para te ter uma ideia, ele fica praticamente no polígono da maconha. Ele é um grande produtor de manga da região. Mas o grande feito dele é um projeto escola que ele tem já há muitos anos, que ele tem desde o maternal, agora já chegando na universidade. Filhos de funcionários no meio do sertão, sabe? Sendo educados, sendo preparados para a vida profissional. É a única saída que tem para essa falta de mão de obra é essa. É esses projetos vingarem e outros mais que tem por lá. A saída que eu vejo é essa, sabe, Maier? Não vejo outra saída mais a curto ou médio prazo que não seja essa. A educação das crianças. E são trabalhos lindos, são trabalhos que a gente nem imagina aqui. Vem da semente, que são as crianças, que serão eles o sustentáculo amanhã desse Brasil e desse mundo, né? E tu imagina, são proprietários de empresas fantásticas, gigantes, mas o grande trabalho deles é social. É uma coisa muito linda. Vale a pena tu convidá-los, porque eu acho que vai fazer uma experiência muito grande e vai valorizar muito esse teu projeto, porque é diferente mesmo. Puxa, é importante, eu te agradeço isso é importantíssimo nós ouvirmos. Porque justamente o que nós estamos buscando é isso, porque tu não para, né, Adilson? A gente sabe que tu não para. A gente nunca sabe aonde está o Adilson Peroso. Às vezes canso de falar, às vezes, quem sabe? E sempre te cobra. Tu, quando sabe que vai entrar uma frente fria da Argentina ou do Uruguai, tu já te manda para o Nordeste. É um bom motivo. Mas tu sabe, Maier, que mesmo estando lá também tem suas peculiaridades, características. Tu passa uma semana, 2, e tu cansa, porque é sempre igual, o clima é igual, o sol é igual. Aqui não, aqui a coisa é muito dinâmica, então é bom estar aqui, não é por nada que a gente vai e volta. Não, isso aí, eu estou brincando contigo, porque tu é hoje um cidadão do mundo. Um cara, às vezes tu quer passar frio, tu vai pro Chile, né? Também. também. Oh, coisa boa. Mas das tuas andanças do velho mundo? Mas, homem, o que eu vou te dizer? Sabe, andei já muito por esse velho mundo. E tem coisas boas, fantásticas, e tem coisas ruins também. Uma das coisas que eu me lembro, por exemplo, em 94, eu fui trabalhar na Espanha, ia ficar 15 dias na Espanha, e depois 15 dias na Itália. Então, tu tem fatos que marcam, né? Tu diz, putz, mas a tua vida não é só diversão, também tem frustrações, tristezas, né? O que aconteceu? Eu estava na Espanha e na segunda-feira eu tinha que ir para a Itália. Quer saber uma coisa? Eu vou antes para a Itália. Não conhecia a Itália. Peguei o avião e fui. E comecei aí. Quando eu vi, eu estava em Bolonha, na Itália, num sábado de tarde. Abri o jornal, tinha a corrida de Fórmula 1. Ali a 15, 20 quilômetros em San Marino. Eu vou lá. Assisti, nunca vi uma corrida de Fórmula 1. Aliás, foi a única que eu assisti até hoje. Rapaz, não fui lá assistir a morte do Senna. Estava lá? Estava lá. Então são coisas assim que tu viaja, tu conhece muita coisa, tu vê coisas lindas, mas também tu vê problemas. Né? Eu estava assistindo, eu vi a batida, estava eu e o Rodrigo, mais velho, assistindo, e aquilo me chamou a atenção. Quando ele E o italiano tem no sangue o automobilismo, sabe? É uma coisa natural. O italiano conhece tudo de automóveis. Se tu falar de um Gordini 1950, ele sabe como é que era construído, o que era bom, o que era ruim. E lá, olhando a reação das pessoas, eu não estava no local do acidente, eu estava mais na parte alta. E olhando a reação das pessoas, eu tinha certeza absoluta que ele tinha morrido. Porque as pessoas reagiram de uma forma, assim, muito marcante, sabe? Bom, tanto é que eu peguei, quando o helicóptero decolou, fui embora, fui pegar meu trem e voltar para Bolonha, porque sabia que ele tinha morrido. Então, são coisas assim, sabe? Tem coisas lindas. E coisas tristes. Tem coisas tristes também que tu vê e presencia, mas faz parte da vida, né? É uma fatalidade, né? Foi justamente o primeiro que tu vai assistir, justamente... O único... E um dos maiores líderes do mundo, né?
brasileiro, que era o Senna. Aí, coisas assim que eu me recordo, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com os argentinos, quando a Park Service começou, eu era funcionário deles, né? Rapaz, eu me lembro até hoje que para jantar em Buenos Aires, eu dependia de convite deles. Não porque eu fosse um pelado, também não tinha dinheiro para jogar fora, mas o que acontecia? O poder aquisitivo era muito diferente. Eu me lembro de ir ali na Corrientes caminhar e um copo de suco custava $8. Então, são coisas que marcam. Assim, foi uma época que eu não podia tomar um suco na rua. Como é que eu vou pagar $8 por um copo de suco? Sabe? E são coisas naturais, dependia do convite deles para poder jantar e comer fora. E hoje me chama a atenção, agora a Vanessa estudou lá 10 anos praticamente, ficou estudando, então nesses 10 anos nós íamos 2, 3, 4 vezes ao ano para lá, né? Eu vejo pessoas que eu tenho certeza que estavam naqueles restaurantes que eu era convidado para ir, eu não podia ir com o meu dinheiro, sabe? Eu vejo essas pessoas lá fora pedindo esmola, as mesmas pessoas. Tu vê as mulheres com casaco de vison, que lá não ganhou aquilo lá, ela era proprietária, era dela antigamente. E agora, nesses últimos anos, chegou nesse ponto. Viu? Faz isso. Altos e baixos, né? Então, muitas coisas, sabe? Como tu viaja muito, tu vê de tudo, né, Maír? Tu vê coisas boas, vê coisas ruins. Agora, por exemplo, chega essa época aqui, e isso eu já sei de muitos anos, né? É impossível ir para o Nordeste. A semana de São João e a semana anterior é uma coisa absurda. Tu não consegue avião, tu não consegue carro, tu não consegue hotel, nada. Porque São João para o nordestino é mais do que Natal, do que Ano Novo, do que Páscoa. É São João. Tu vê São João é o... Tu vê como é que é, né? Como é que é? Poxa. Uma coisa que tu está falando do nordestino, uma das coisas que me chama a atenção dentro da própria história, o Virgulino, o Lampião, deve ter passado. Sim. Por exemplo, Mossoró é a cidade que decretou o início do fim do Lampião. Do Lampião. Foi lá que ele cercou a cidade, como ele fazia com todas as cidades, né? E ele começou a titubear porque ele disse que uma cidade que a catedral tinha 3 torres era problema. E ele começou a pensar muito e o povo começou a se organizar, né? Tem um museu lá em Mossoró, no centro da cidade, um museu a céu aberto, que conta toda essa história. E dali ele começou a ser empurrado de volta, ou seja, Mossoró é praticamente o início do fim. Toda estratégia de guerra, a primeira coisa que eles avistam é dentro de uma vila ou dentro de um povoado, a igreja, a torre. Agora com 3 torres já é diferente, né? Porque tendo a torre, pode estar um vigia lá, né? Ou se ele tomar a torre, ele toma a cidade. Se ele é um mangrulho, né? Ele chegou a avançar na cidade, mas a cidade reagiu bem e conseguiu. Mas isso depois de meses, não é assim de um dia para o outro. Foram meses de cerco, de negociações e lá foi o início do fim do grupo do Lampião. Eu gosto de buscar e falar sobre esse foco, porque é história do Brasil e não pode deixar apagar. Não pode. Essa centelha. Mas passar para as novas gerações, porque senão a nossa vida passou e não se sabe... Ficou nada registrado, nada marcado, né? Nada registrado. Então, lá foi aonde ele começou a retroceder. E o homem de chapéu de couro é um homem sofrido, oprimido, né? Porque pela dificuldade até, problema de águas e intempéries do tempo, né? Lá a situação do homem do chapéu de couro, ele é muito trabalhador, Maír. É impressionante o que trabalha essa gente. Eu quando vejo aquele povo lá no meio lá na uva, por exemplo, na região de Petrolina, tu tem que fazer o toalete da uva. Como é uma uva de mesa que tem que ter bom aspecto, tem que ter um diâmetro bom, ela tem que crescer bem, tu precisa cortar grão por grão para deixar esse espaço aberto. Não consegue fazer quimicamente isso. É manual.
E tu vê esse povo trabalhando dia após dia embaixo da parreira, fazendo toalete, tem que tirar o chapéu. Aqui a gente não faria isso. O pessoal não teria condições de fazer. Tu vê como lá, é que é, né? Lá tu te obriga a fazer, se quiser. Eu nunca vi isso aí, até quero conhecer. Um dia eu quero ver o trabalho deles, porque eu acho que é importantíssimo. Se eles fazem, porque né? Imagina, vai com uma tesoura e aí tu tem que selecionar ali. Tu tem, sei lá, 100 grãos de um cacho. Tu vai ter que cortar uns 30 grãos para deixar espaço para crescer os outros. Algum que já está um pouco deteriorado, tu tem que cortar. E é um trabalho manual. Grão por grão, com a tesourinha cortando. E quem faz esse trabalho? O homem, a mulher, como é que é aceita nesse campo? Normalmente são mulheres que fazem, até pela delicadeza e por, sabe, não poder trabalhar melhor a uva, ter mais, ser mais delicada ali no toque. Tu também não pode chegar lá e começar a cortar de qualquer jeito, né? Então, é um trabalho bonito que as mulheres fazem e tem muita mulher trabalhando, muita mulher. Os homens estão no campo, mas uma outra atividade. E mulheres empresárias, na testa? Ainda poucas. Naquela região, no Nordeste, é muito pouco ainda. Tu vê algumas, mas poderia ser bem mais o número de empresárias tocando o negócio. Tu vê uma ou outra aqui e ali. Aqui tu já vê mais. Aqui já tem mais gente tocando o negócio. Adilson, eu sei que tu és um cara que traz muita gente para o Sul. Pessoas até que uns conhecem, outros não conhecem. Até para dizer, eu tive isso que eu estou te falando, eu estive junto contigo na Expo Inter, e muitos vieram visitar a Expo Inter que tu trouxe para eles verem. E eles se encantavam. É totalmente diferente essa parte regionalista, né, do Brasil, porque o Brasil tem vários Brasis, né? É bem diferente. E eles, quando vêm aqui, por exemplo, numa Expo Inter, chama atenção porque lá, em todo o Nordeste, a vaquejada é a grande atividade. A grande atividade deles, né? Sabe, qualquer festa, fim de semana, é vaquejada. E muita gente participa, muita gente tem atividade forte na vaquejada, de um jeito ou do outro. Então, quando chega aqui, vê uma coisa diferente. Vai lá ver o freio de ouro, não, já é um pouco diferente do que eles estão acostumados. E aqui qualquer festa campeira, a enjada já se atraca no laço, né? Já. O tiro de laço. Já. E daí tem essas outras modalidades, freio de ouro e assim por diante. Isso é muito importante, né? Então, assim, tipo São Paulo, maior centro de mula do sul do país, já é outra linha. Outra vertente, muda totalmente. Muda totalmente. E lá no Nordeste, né, Omair, a gente não está acostumado com essa linguagem, com esses números. Mas, por exemplo, tem empresas no Nordeste que exportam 700, 800 containers por semana de frutas. É o grande abastecedor da Europa hoje, é o Nordeste do Brasil. Vai banana, vai manga, vai uva, vai melão, vai melancia, vai limão, mamão. O que tu imaginar está indo pro velho mundo, saindo do Nordeste. Saindo do Nordeste. É impressionante. Tem frutas que aqui a gente até não conhece que tem no Nordeste, né? Tem uma diferença grande. E olha, o Nordeste tem um caminho lindo a ser trilhado. Vai crescer muito ainda. Tem muito a ser feito. Mas, tudo no seu tempo, né? Que coisa boa, né? Isso aí é importantíssimo. Por isso que eu te falei que o Brasil, são vários Brasis, né? Cada região tem tipo, Mato Grosso. Tu faz aquela área do Mato Grosso, não? Não, eu foco basicamente no Nordeste. Piauí, Maranhão, Bahia, Pernambuco, Ceará e Pernambuco. E Rio Grande do Norte, faltou. Basicamente é focado ali o meu trabalho. Não dá, né? É muita coisa. É muita coisa, né? Coisa. É grande. A Ourofert hoje eu não sei quantos representantes tem no Brasil inteiro, mas com certeza cada região, muitos estados tem mais do que 1, 2, 3, 4, com certeza. Eu me impressionei quando o ano passado, quando teve o encontro que foi centralizado o Brasil ali em Nova Prata,
no CTG Querência do Prata, Isso. que tanto se manifestaram. E tu é um dos mais antigos, né? E hoje... Na verdade... Não, tem outros, né? Tem outros. Não, mas na parte de comercial. Sim e não, Maíra. Assim, ó, há 17 anos atrás, quando o Francischetti convidou para fazer esse trabalho no Nordeste, praticamente fora do Rio Grande do Sul e Santa Catarina não existia outros representantes. Aqui no Rio Grande do Sul tinha diversos, né? Em todas as regiões tinha, em Santa Catarina já tinha. Aquela unidade de São Francisco do Sul, a Ourofert, não tinha ainda. E muito menos essa de Pecém, que é onde a gente atua hoje, né? E aí que começou. A gente começou a expandir para lá. Na época, a Ourofert trabalhava muito com misturas NPK e não tanto com produtos especiais. Já no Nordeste se usa muito produto especial. Produto especial o que é? São os mesmos nutrientes, tá? Só que eles estão já na forma de pó solúvel para poder botar na fertirrigação para já ir injetar direto. O NPK no grão, o NPK mistura, o que ele é? Uma mistura desses mesmos nutrientes, mas que tu usa lanço, aqui na soja, na cana não, no trigo, no milho, é assim que é usado. Lá não, lá são produtos especiais. Então tem uma pequena diferença. E aí foi expandindo para o resto do Brasil. Começou a unidade de Rio Grande, a unidade de Pecém, depois veio São Francisco e aí foi atrás de representantes para o Brasil inteiro. Lançou-se Brasil afora. Brasil afora. E dessa evolução agora vem a Ouro Pro, né? Ouro Pro, o Eduardo esteve aqui já explicando uns programas atrás, né, sobre a questão técnica dela. É realmente uma evolução muito grande que a gente vai ter, já está tendo aqui no Sul. Nós lá ainda não, nós estamos começando esse trabalho no Nordeste. Porque é um trabalho que tu tem que chegar sabendo como vai funcionar. Como nossas culturas lá são diferentes daqui, aqui já se sabe como funciona na soja, no milho, no trigo. É fácil, já está sabendo, está dominada a tecnologia. Lá não, lá é um pouquinho diferente. O clima é diferente, o solo é diferente, o regime de chuvas é outro. Então, tem que ser adaptado e tem que ser desenvolvido para essas culturas. É o que a gente está fazendo agora. Tu vê, há poucas horas eu recebi uma ligação lá do Maranhão, do Gordo, nosso amigo, e que quer falar contigo. O Gordo. E ele ouviu o Eduardo falando. É, isso aí. O Maír, é o futuro, tá? O futuro é por aí que vai seguir a Ourofert. Olha, isso aí nos motiva e nos dá um sustentáculo aí de cada vez parar para analisar e avançar, porque a credibilidade da Ourofert é muito grande, hein? Porque ouviram falar, e se ouviram falar, se há fogo, se há fumaça, porque há fogo. Não, a Ourofert, assim como eu te contei, que a gente trabalha naquilo que a gente acredita, com clientes que a gente confia e sabe quem está trabalhando, os clientes também têm uma confiança muito grande no trabalho da Ourofert. A Ourofert ela é diferente. Ela não é melhor, não é pior do que os concorrentes, mas ela é diferente dos concorrentes. E é algo que dá prazer em trabalhar e fazer isso, porque tu vê o crescimento, tu vê as coisas fluírem naturalmente. Não, o importante é que vocês são abertos, não é, né? Não é enganador, porque não adianta, eu vou te mentir até amanhã. Depois de amanhã tu vai saber que é mentira e eu tenho vergonha na minha cara. Eu acho que tem que ser claro. Não é. É isso aí. E é o trabalho que vocês estão fazendo. Esse é o trabalho da Ourofert. É importantíssimo essa parte dessa bandeira da parte da indústria e do comércio, né? E tu tem que ir lá conhecer isso, Maíra, porque falar fica assim meio no ar, né? Tem que ir lá ver essas coisas. Não, eu tem quero... que te levar lá uma hora dessa para te entender do que nós estamos falando. É um outro mundo, tá? Tô para tirar uns dias aí, que quero avançar, quero enxergar. Porque mesmo eu andando lá no Maranhão, quando eu estive lá, eu vi muitos brasileiros, brasileiros, mas vi muita gente gaúcha lá, avançando, desbravando.
Não, e se tu chegar em Petrolina também, meu Deus do céu, que tem de gaúcho lá, gente de tudo que é lado aqui, principalmente da Serra. Esse pessoal que já trabalhava com uva aqui, Fagundes Varela, Cotiporã, Flores da Cunha. Pá, tem gente lá que o CTG de lá é mais movimentado que o de Bento Gonçalves, com certeza. Tu vê como é que era. É. Já, aliás, onde tem o gaúcho, já se cria o CTG. É verdade. É? Hoje, se existe a Confederação Brasileira da Tradição, foi uma luta nossa muito grande para implantar. Porque, agora tu falou uma coisa, se tu parar para analisar friamente, o Uruguai e a Argentina, dentro da Confederação da Tradição Gaúcha, eles são na parte federalista, porque tanto na Argentina como no Uruguai, e o Brasil não era. O nosso era somente o Rio Grande do Sul, avançava até ali Santa Catarina, mas hoje não. Fazem 38 anos que nós criamos a Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, que hoje sede em São Paulo, que é lá o Figueira, que é o presidente atual. Não, e tu precisa ver, Maír, quando a Ouro Fértil faz um churrasco, levar carne de André da Rocha, espeto de pau, eles não acreditam no que estão vendo. É uma coisa diferente, né? Tu sabe qual é o padrão, né? O padrão ali de André da Rocha. Não, eu sei. Puxa, André da Rocha é a essência ali, André da Rocha. Desde a linguiça campeira, né? Cortada a faca. E o Francisquete, ele, para só um churrasco, ele não pensa muito, né? Rapaz, eu já vi ele numa situação, teve um... não me lembro quanto tempo faz, mas ele tinha caído do cavalo no domingo e na segunda a gente viajou para lá para fazer um churrasco para os clientes. Cara, ele não entendia como é que ele conseguia ficar de pé. Tanto é que terminou, 3 dias de churrasco que a gente fez, porque não dá para juntar muitos, né? Tu faz 50, 60 pessoas, tu faz 3 churrascos, dá certo. A gente convenceu ele a voltar porque ele estava muito ruim. Tinha caído do cavalo, tinha levado um tombo feio. Mas ele estava andando, ele estava gineteando, cavalo chucro. Estava domando na chance. Ele estava chucro aquele dia. Não era o cavalo. Então, mas acontece isso aí, só quem cai, quem monta. Não é fácil. Mas ele é arrojado, ele não é fácil. Eu já vi ele numa avenida campeira muito grande. É isso aí. Tapado de barro dentro de uma mangueira, mas estava ali. Nós vamos para o nosso espaço cultural porque estamos fazendo pátria, evocando e valorizando o que temos de puro no garrão da nossa pátria, integrando o Brasil. Estamos aqui no meio de uma lavoura de milho que eu fiz uma tecnologia nova de aplicação. Estou me surpreendendo com o resultado, mais do que eu imaginava. Em torno de 300 sacos líquidos está rendendo milho. Nunca colhi tanto milho na minha vida, desde vários anos que eu planto. Estou realizado, contente, vou usar sempre e vou indicar para quem quiser usar. Vale a pena Ouro Pro. No começo da colheita, eu fiquei surpreendido pela rapidez de encher a máquina. Andava uns 200 metros, estava cheia a colheitadeira. E as espigas parelhas, grandes, surpreendendo o resultado. Acho que eu nunca não imaginava em chegar a esse patamar de colheita, nunca na minha vida. E isso é vária pela tecnologia, pela aplicação do produto. Que tem outra área que não foi aplicado, a diferença é grande de produção, isso dá uns 30 sacos por hectare de diferença. Esse é o resultado da aplicação da tecnologia nova da Ouro Pro. 100% Ouro Pro. Isso é uma felicidade, chegar num patamar de colher 300 sacos por hectare líquido. É o sonho de qualquer agricultor, de todos os agricultores. Adilson Peroso, nós falamos num circuito fechado, muitos assuntos, até no mundo. Mas uma coisa que eu não falei e eu quero falar, porque é importante muita gente saber, que tu és um homem ligado à aviação. Mais ou menos. Mais ou menos, né, Maír? Não. Quero que tu abra a tua alma aí.
também é piloto. Sim, na verdade, em 86 me formei piloto, mas piloto de fim de semana, piloto de aviação desportiva, não aviação comercial ou aviação profissional, né? Então, a experiência é essa só, sabe? E, lógico, a gente vê muita coisa interessante na aviação. Tu tem o teu mundo da lida do cavalo, do lombo do cavalo, que tu sabe bem. Eu tive no passado de aviação, de avião e tudo mais. Isso é tão verdade que há poucas horas aqui aconteceu um fato aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Caxias, de um piloto que tentou por 3 vezes aterrissar em Caxias do Sul e soprava muito, o vento era muito forte. E o Hamilton Primaz deu a notícia pela rede Mais Nova FM. E muita gente no domingo ligando para mim. E falaram justamente isso, parabenizando a rede Mais Nova, parabenizando a Hamilton Primaz. E quando ele falou em vento, eu disse, não, quem sabe disso é o Adilson Peroso. E deveriam parabenizar o piloto, porque, sabe, uma arremetida, abortar uma decolagem, abortar um pouso, tem que ter humildade, tem que ter bastante conhecimento. Normalmente se força um pouquinho mais do que seria o natural, mas tem que dar os parabéns pro piloto, não pro Hamilton Primaz. Não, a notícia que o Hamilton deu... ele inclusive valorizando, porque a humildade e a preocupação do piloto, porque ele quis ajudar o pessoal que ficaria na serra, mas não teve condições, e ele, com o compromisso e a responsabilidade... tocou para a capital. Tu sabe como se identifica um bom piloto? Não matematicamente falando? Não. Ele tem que ter o mesmo número de decolagens e o mesmo número de pousos. O que tiver isso é um bom piloto. Não, isso é importante. É importante, sabe? E com certeza um piloto desse que teve a dignidade de arremeter, não forçou, é um bom piloto. Mais do que se estivesse posado. Tu vê como é que é. Mas, tia, praticamente nós estamos reta final, mas eu gostaria que tu nos deixasse uma mensagem dentro do contexto da valorização do homem do campo, o qual o tanto tu defende e enaltece no teu trabalho. Muito bem. Bom, Mair, além de agradecer a oportunidade de vir aqui trocar essas palavras contigo, né? Dizer que realmente tenho muito orgulho de fazer parte do agronegócio, de estar no campo, de estar na lida diária do campo, né? E que é o nosso futuro. Nosso futuro não vai ser computador, não vai ser automóvel, é o campo. É ali que vai vir a nossa comida e o nosso sustento desse Brasil gigante que nós temos na mão. Puxa, tia, isso é importante e que as novas gerações se antenem para esse lado, né? Porque é o caminho natural, né, Mair? O caminho é o campo, não tem outra opção, não. Mas vamos ver o que vem por aí. Mas os tempos, apesar que os tempos são outros, Adilson. Os tempos que eu me refiro, intempéries do próprio tempo. Principalmente aqui para nós, aqui para o lado do sul do Brasil. Uma hora está frio, uma hora está calor, chove muito e assim por diante. Não, tu sabe, Mair, que eu acho que isso faz parte A gente sempre foi assim. Antigamente a gente não tinha notícia. Tu não sabia que ia dar uma chuva de granizo hoje, tu não sabia que amanhã vai dar vento. Tu sabia depois que aconteceu e não divulgava, porque não tinha como sair a notícia. Mas as coisas estão mais ou menos iguais. No Nordeste tivemos secas importantes, tivemos anos de muita chuva, sabe? Então, mas sempre foi assim, não mudou grande coisa, não. Eu não vejo eu não vejo nada assim muito diferente. Não, estou falando isso porque nós passamos aqui um período violento de o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, Adilson? Não, foi uma coisa muito, muito preocupante e que deixou traumas em todos. E com isso eu quero dizer que tu fizeste um trabalho também grandioso em ajudando, colaborando, fazendo do melhor possível para ajudar quem estava afetado, né? Porque a nossa região, a serra toda... E assim, acabou as nossas estradas. E assim, aprendi muita coisa, sabe?
Quando eu disse, não, vamos tentar ajudar, vamos tentar fazer alguma coisa, nós temos que fazer, né? Rapaz, teve gente, teve amigos do Nordeste, clientes, que eu liguei e eles disseram assim, por que só agora tu tá ligando? Porque tu fica constrangido, sabe? Tudo bem, tu tá pedindo por uma causa nobre, tu tá querendo ajudar, mas tu fica, a gente não tem esse, não nasceu com esse dom de querer só fazer benemerência e ajudar os outros. A gente tem que desenvolver, né? Eu vi gente, teve gente do Nordeste que disse, não, por que tu não ligou antes, cara? Tu vê como é que é? Por quê? Que só agora tu tá ligando? Tinha que ter ligado antes. Gente dizendo, olha, tu não pode ter vergonha de pedir ajuda para os outros. Aprendi muito com essa gente, sabe? Disseram, não, tu tem que vir, tem que pedir. Eles não vão conseguir pedir quem precisa de ajuda. Estão lá no meio da água, no meio do lodo, eles não têm o que fazer. E aí eu comecei a ver diferente um pouco, sabe? Me deram um puxão de orelha, inclusive. Teve gente eu sei, ensinou muita coisa. Eu sei que tu nem gosta que fale. E não só tu, como tantos outros amigos nossos. Mas eu sei do teu coração, eu sei de tudo que tu ajudou muita gente, inclusive até com comida. Porque tivemos situações de várias classes aqui no Rio Grande do Sul, ligado ao mundo da cultura, que às vezes não tinham o que comer ao meio-dia, porque perderam tudo. É verdade. E muitas vezes nós conversando, e tu saía e depois, um pouquinho, tu já ligava e dizia, olha, vai estar chegando o pessoal. E a gente lutava para muitas pessoas entregar no anonimato, porque tu não queria que falasse que estava ajudando. E outra, né? A gente no meu caso, eu só fiz uma ligação entre quem poderia ajudar e quem precisava de ajuda. Quem ajudou muito, por exemplo, depois da enchente, logo depois, foi esse pessoal do Lions. Eu não tenho assim relações com Lions, com Rotary, eu nunca tive, não sei nem exatamente como funciona. Mas eu fiquei encantado. O pessoal do Lions de Nova Prata fizeram um trabalho incrível, sabe? A gente buscando o recurso e eles fazendo a distribuição. Pessoal de Lajeado, tem um pessoal lá do Lions de Lajeado que, meu Deus, fizeram um trabalho e continuam fazendo um trabalho que me surpreendeu, sabe? E aí é compensador, né? Tu ter aonde buscar a fonte do recurso e ter quem faça a parte final, que é essa distribuição, essa entrega de produtos. Então, na verdade, eu não fiz nada, fiz só o meio de campo para ajudar. Não, mas se não tivesse essa mão, essa demão, não seria assim como foi. Eu sei de tantos amigos nossos que faziam... Trabalhava, às vezes, à noite, preparando lá as cestas básicas para entregar. Aqui, se eu der nomes aqui, eu vai vou cometer pecar. muita injustiça. Eu vou pecar. Porque isso aí a gente não fala, mas a gente sabe. Adilson, reta final do programa. Quero dizer de alta e viva voz que foi uma satisfação muito grande poder te abraçar e tu estar conosco aqui na maior rede de rádios FM do Rio Grande do Sul e nesse programa que ecoa mais tradição. E que tu prossiga o que tu vem fazendo há anos, nos representando em qualquer parte do mundo que tu estiver. Muito obrigado pelas palavras. Um grande abraço. Obrigado, Mair. Vamos ficando por aqui. Mais tradição. Oferecimento Ouro Fértil.